Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 13 e vamos ler os versículos 1 a 13. Marcos capítulo 13, versículos 1 a 13. Quando eu morava em São Paulo, e até mesmo depois que eu vim aqui para o interior, eu gostava de andar pelas ruas de São Paulo, principalmente pelo calçadão. Ali em São Paulo é um lugar gostoso de andar, de passear, mas geralmente nos finais de semana. Os dias de semana são muito atribulados lá, né? Muita gente para lá e para cá, mas finais de semana geralmente é mais tranquilo. E eu gostava muito de andar ali pelo calçadão, aquela parte mais central ali, principalmente ver as igrejas, né? Tem igrejas muito antigas, tem prédios muito antigos ali, e eu ficava admirando aquelas construções. Eu levava o meu padrasto, né, para viajar. Meu padrasto era de Curitiba, o Jair, né? Ele gostava de ir também, levava a máquina fotográfica, né, e entrava nas igrejas, tirava foto, porque realmente são construções muito antigas, muito bem feitas, porque duram já há mais de 100 anos, muitas delas, quase 200 anos, talvez até mais de 200 anos algumas. Mas uma das coisas que eu sempre pensava, quando eu via tudo isso, é que aquilo nem sempre esteve lá, né? Antes, São Paulo era um lugar assim de rios, de florestas, onde os índios habitavam, tudo isso, né? E a gente vê, por exemplo, uma foto da Avenida Paulista há 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás, a gente vai ver que tinha carroças andando ali, né? Tinha algumas casas assim, algumas daquelas casas existem até hoje, mas são casas que hoje valem milhões, né? Se não bilhões. Mas então São Paulo nem sempre esteve assim, e um dia tudo isso vai ruir. Todas essas construções, todas essas coisas grandiosas, elas vão se desmanchar, né? Porque a gente sabe que o mundo não é para sempre. Jesus disse que um dia tudo isso iria vir abaixo, que Deus ia fazer novos céus e nova terra. Esse parágrafo que nós vamos ler de Marcos, capítulo 13, é quando Jesus declara exatamente isso a respeito do templo de Jerusalém. E de fato, o templo de Jerusalém hoje, você pode visitar, mas você vai ver só as muralhas. A gente fala muro, né? Mas na verdade não é um muro, é um alicerce, né? Aquilo lá, aquele que a gente chama de muro, ou que nós chamamos de Muro das Lamentações, na verdade são os alicerces do templo que estava em cima, né? Então ali a gente pode ver como são grandiosas e ver que a profecia de Jesus se cumpriu, porque ele disse que não ia ficar ali pedra sobre pedra. Ficou os alicerces ali, mas a parte do templo mesmo, nada, né? Mas há muitas outras informações que Jesus nos dá sobre o fim dos tempos, e ele chama alguns acontecimentos desses de o princípio das dores. Ele fala de algumas coisas que vão acontecer quando chegar o final dos tempos, e ele fala que isso são os princípios das dores. Então vamos ler Marcos capítulo 13, versículos 1 a 13. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Marcos 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Não vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras,
defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra, que nos dá aqui um panorama do que acontecerá no final dos tempos. O Senhor Jesus nos alertou, nos instruiu, e tanto aqui nesse parágrafo que acabamos de ler, quanto nos demais lugares da Tua palavra, Tu nos falas sobre estas coisas e Tu nos ensinas como devemos andar. Senhor, que nós possamos obedecer-te, que possamos estar vigilantes, sóbrios, para que esse dia não chegue de surpresa para nós. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de lermos a Tua palavra, de meditarmos, e pedimos que o Senhor abençoe, que ao meditarmos sobre o que acabamos de ler, que o Senhor possa nos ensinar e possamos então o Senhor possa colocar em nossos corações quais ações, quais atitudes devemos mudar ou começar a praticar para que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pedimos que o Senhor esteja abençoando os irmãos que não estão conosco agora, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, amém. O princípio das dores. Então, Jesus ele fala sobre isso, logo depois dele falar sobre o templo, que realmente era admirável, era um templo muito grandioso, né? No tempo de Jesus, Herodes tinha reformado aquele templo, era o mesmo templo que foi construído por Esdras, os que vieram com ele, quando vieram da Babilônia, mas só que o rei Herodes, embora fosse um rei mau, ele era um bom político, e ele queria agradar o povo. Então, para agradar o povo judeu, ele então aumentou e ele reformou, e ele colocou fez grandes coisas ali. Era uma construção realmente muito boa, era uma construção maravilhosa. Talvez até melhor do que o templo de Salomão. Apesar que o templo de Salomão tinha muito ouro, eu acho que não tinha tanto ouro assim no templo de Herodes. O de Salomão era todo revestido de ouro, né, e tudo. Então esse é o segundo templo. Alguns acham que seria o terceiro templo, porque falam que o de Esdras seria o segundo e o de Herodes o terceiro. Mas nós preferimos ficar na linha que interpreta que esse era o segundo templo, embora reformado, e ainda haverá um terceiro templo, que será no tempo da grande tribulação.
Mas Jesus, então, olhando aquelas construções, os discípulos olhando e admirando, assim como eu passeando pelas ruas de São Paulo, no calçadão, vendo aqueles prédios antigos, né? Tem um prédio famoso lá que chama o Prédio de Martinelli. Dizem que um dia ele foi o maior prédio de São Paulo, o prédio mais alto, né? Aí eu olhava assim e falava, mas que prédio pequenininho, né? Comparado com os que tem hoje, mas um dia ele foi o maior, o mais alto de São Paulo. E várias construções ali, e os discípulos, é claro, admiravam e falando, olha, Senhor, que grandes pedras, nem tudo. Como que se eles estivessem dizendo, é claro que eles esperavam isso, que Jesus fosse reinar ali. E ele ia comandar ali o culto naquele templo, porque eles esperavam, é claro, que acreditavam já que Jesus era o Messias, e eles acreditavam que o Messias viria para restaurar. Mas Jesus falou, toma cuidado, acautelai-vos, porque vai acontecer muita coisa ainda. Muitos virão em meu nome e vão falar que é o Cristo, mas não é, e não serão, e assim por diante. Nós vemos aqui então, se a gente for olhar as palavras de Jesus, a gente vai ver que ele destaca alguns sinais desse tempo, que é o princípio das dores. E aí vocês vão dizer se será que nós estamos vivendo já esse princípio das dores ou não. Bom, primeiro ele fala de engano e violência, né? Jesus fala de engano, ele fala que pessoas virão, vão se passar por ele, ou dizer que vêm em nome dele, e vão enganar a muitos, e ele fala de muita violência, perseguição, de mortes, fala que as pessoas iam odiar, né? Ele fala de guerras e rumores de guerra, e ele fala, bom, quando vocês virem isso acontecendo, é o princípio das dores. Bom, quando essa expressão princípio das dores, as mulheres que já tiveram filho devem conhecer muito bem, né? O princípio das dores começa lá com, né, algumas, como que chama mesmo? Contrações, né? Contrações, né? Começam as contrações e tudo, e aí vai aumentando, vai ficando cada vez mais frequente e cada vez doendo mais, né? Cada vez uma dor maior, mas aí a mulher já sabe que está na hora de nascer, né? Ou vai para o hospital, ou chama a parteira, né? Porque já está na hora, e ela sabe que vai passar por grande angústia, grande dor, né? Mas depois vai ser uma grande alegria pelo nascimento do filho. Então, essa expressão que Jesus fala, princípio das dores, ele está se referindo a isto, né? Como as dores de parto. Ele diz para ficarem de sobreaviso, ou seja, em vários lugares Jesus fala isso, para nós ficarmos sempre vigilantes, sempre sóbrios, sempre de sobreaviso. Nós temos que estar observando o que está acontecendo ao nosso redor. E ele fala que do templo, né, que não ficaria pedra sobre pedra, e nós sabemos que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que isso é um evento famoso na história, que é a destruição do templo de Jerusalém, a destruição desse segundo templo, que foi quando os judeus se rebelaram contra Roma, e aí os soldados foram lá, cercaram Roma, cercaram Jerusalém, e eles destruíram tudo ali, e destruíram inclusive o templo, e realmente não ficou pedra sobre pedra. E aconteceu muitas coisas além disso, né? Muitos foram mortos, teve muita resistência, então foi uma rebelião dos judeus contra o Império Romano, e o Império Romano foi lá e resolveu o problema para eles, né? E os judeus então foram dispersos e ficaram dispersos, vocês sabem da história aí, né? Até o século XX, quando voltaram a ser nação, mas não puderam reconstruir o templo, no lugar do templo, depois de tanto tempo, né? Depois de 1900 anos, né? Porque foi 1970 e pouco, 1949, se não me engano, que Israel voltou a ser nação, né? O templo foi destruído no ano 70, então 1900 anos mais ou menos se passaram, quase 1900 anos, aconteceu muita coisa, e entre elas
né? Lá já foi dominado por cristãos, já lá em Jerusalém, depois foi dominado pelos islamitas, né? No século 8, né? Século 7 e 8, então veio o Maomé e liderou lá os ismaelitas, como que a gente chama hoje? Islamitas, né? O movimento islâmico, que eles dominaram grande parte ali, dominaram ali também Jerusalém, e aí, no tempo que eles dominaram, eles construíram ali uma mesquita, no lugar onde era o templo, né? E essa mesquita ninguém toca nela, ninguém pode tocar nela, pelo menos por enquanto, mas os judeus esperam que um dia eles vão poder fazer isso. Então essa é a história, mas o que Jesus falou se cumpriu a respeito de Jerusalém. Alguns irmãos em Cristo, que têm outra linha escatológica, né, outra maneira de pensar sobre a interpretação da Bíblia, outra hermenêutica, nós podemos dizer assim, outro sistema, eles acreditam que esse princípio das dores já aconteceu e que foi justamente no ano 70 depois de Cristo. Mas nós, que seguimos outra linha de interpretação, que nós chamamos de literal, né, textual literal, mais ou menos isso, né? Que nós interpretamos literalmente o que é possível, o que é possível a gente interpretar literalmente, a gente interpreta em vez de interpretar figuradamente, né? Então, interpretando literalmente, a gente vê que ainda faltam coisas para acontecer, que ainda não aconteceu tudo o que Jesus falou ali, que ainda faltam coisas para acontecer, que aquilo que aconteceu no ano 70, né, ainda tem coisas para acrescentar. Mas Jesus também ele fala, né, sobre isso, ele fala sobre engano e violência, e a gente vê que isso aconteceu na história. Por exemplo, tem um artigo que eu achei no site do Mackenzie, do historiador Alderi Souza de Matos. Ele fala um pouco aí sobre a história da igreja, e ele fala sobre como que aconteceu esse negócio da igreja se envolver aí com guerras e estas coisas, né? O nome do artigo dele é Atitudes dos Cristãos em relação à guerra no decorrer da história. Então ele fala como que foi, porque vocês sabem o que Jesus ensinou a respeito da violência. O que Jesus falou? Se alguém vai e te toma a capa, a túnica, dá também a capa, né? Se alguém vem e te bate numa face, você dá a outra face. Se alguém vem e te obriga a andar com você 1 milha, você anda 2, né? Então ele fala, não resista à violência. A mensagem de Jesus era essa. Se bem que antes de Jesus ser preso, né, no dia na última ceia, quando ele falou assim, olha, eu disse para vocês que não era para levar espada, não era para levar alforje, não era para levar sandália, nada. Mas agora, se você tiver espada, leva a espada. Se você tiver alforje, 2 sandálias, leva, porque vocês vão precisar agora, pelo que ia acontecer naquela noite, né? E aí um deles, eu acho que era o Pedro, não fala quem é, mas eu acho que era o Pedro, né? Ele falou, Senhor, nós temos aqui 2 espadas. E aí Jesus falou, basta. Ele só falou isso, né? Ele não disse guarda a espada, mas quando Pedro tentou atacar os soldados que foram prender Jesus, Pedro, né, foi o primeiro e o único, né, que levantou a espada e foi lá para atacar os soldados. Jesus falou, Pedro, guarda essa espada, né? Porque se eu quisesse, eu pediria e os anjos viriam e me socorreriam. Não precisaria disso. Guarda a espada, vamos, né? Jesus aceitou pacificamente ser preso, ser julgado, ser condenado, né? E morreu na cruz por nós. Esse foi o ensinamento de Jesus. Mas como que a igreja acabou se envolvendo em guerras e coisas assim? Então, o Alderi de Souza Matos, nesse artigo, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que no tempo de Agostinho de Hipona, né, que foi um grande teólogo, né, ele nasceu em 354 e morreu em 430 depois de Cristo. Então, ou seja, século 4 e século 5 depois de Cristo. Ele escreveu muitas coisas,
importantes que nós aproveitamos os seus ensinamentos até hoje, né? A sua teologia, o que ele escreveu. E ele, então, ali, na época de Agostinho, é uma época em que a igreja, vocês sabem que a igreja estava já sendo aceita pelo Império Romano, inclusive o imperador havia se convertido e depois virou oficialmente, o Império Romano virou um império cristão, mas só que haviam povos que não eram convertidos, eles chamavam de bárbaros, que nós, quando veio para cá o Pedro Álvares Cabral, né? Quando ele veio para cá, e falam que ele descobriu o Brasil, né? Ele veio para cá, aí ele achou aqui índios, né? Então aqueles índios para eles eram bárbaros, ou seja, pagãos, que não eram cristãos. Então, mas lá na Europa, na época do Agostinho, então começou a vir invasões de bárbaros, de não cristãos, né? De pagãos, invadindo lá o Império Romano, ameaçando o Império Romano. Então Agostinho, naquela época, entre as coisas que ele escreveu, ele falou sobre um conceito de guerra justa, né? Ele já começou a pensar sobre isso. Bom, a igreja precisa se defender, né? A igreja é pacífica, a igreja, Jesus ensinou a não violência, mas se nos atacarem, nós precisamos nos defender. Então ele começou a falar sobre isso, né? Sobre esse conceito de guerra justa. Mas foi, segundo o artigo do Alderi, no século XI é que a igreja realmente, vamos dizer assim, chutou o balde, né? Quanto a esse negócio de não violência. Falou, não, nós temos que realmente criar um exército, nós temos que ter um exército. Vocês sabem, foi a época das cruzadas, né? E o teólogo que era mais destacado naquele tempo era Tomás de Aquino e também o Graciano, né? Naquela época, então, século XI, então, você sabe que ocorreu as famosas cruzadas, quando os cristãos foram lá e retomaram Jerusalém dos muçulmanos. E então a igreja, a partir dali, e a gente vai vendo na Idade Média, né, começou a ter uma mudança de postura com respeito a isso. E inclusive, segundo aqui o mesmo artigo, fala que na liturgia da igreja, né, nos cultos da igreja, nas missas, né, nas cerimônias da igreja, existia inclusive a consagração de armas, né? Então os guerreiros, né, eles iam lá e levavam as suas espadas, seus arcos e flechas, seus escudos, né, para serem ungidos, para serem consagrados para a batalha. E aqueles que batalhavam pela fé cristã, eles eram então considerados heróis. Então vocês sabem disso, e a igreja então durante a história foi passando por isso, mas vocês sabem que esse grande poder da igreja de deter aí vamos dizer assim, o poder exclusivo. Como que a gente fala mesmo quando tem um poder exclusivo? Fugiu a palavra. Mas é a única que podia usar de violência, assim como o governo, ele pode usar de monopólio, né? Monopólio da violência, né? Isso que é o que o governo tem. Ele é o único que pode usar da violência. E naquele tempo a igreja e o Estado estavam juntas ali, e vocês sabem que aconteceram muitas coisas, né, que não deveriam acontecer. Tem a Inquisição, né, a famosa Inquisição, até na época que o Brasil foi visitado aqui pelos portugueses pela primeira vez, né, muitos que vieram para cá eram judeus que não podiam dizer que eram judeus, aí eles mudaram os sobrenomes. Então você vai ver na história que muitos que vieram naquela época, né, dependendo do sobrenome, pode ser que você tenha aí uma ascendência judaica, né, de judeus, porque eles não podiam falar que eram judeus. Eram chamados cristãos novos, inclusive, né, porque eles eram obrigados a se converter, né, a dizer que eram cristãos. Então, de fachada, eles eram cristãos. Então, tudo isso aconteceu por causa da Inquisição. E vocês sabem, quem não se convertia, morria, né?
então sofria a pena de morte. A igreja fez isso, usou de violência, né? Então, o que Jesus falou a respeito de violência, de guerras, rumores de guerras, muitas coisas aconteceram, inclusive guerras civis, né, aconteceram entre cristãos. Por exemplo, na Irlanda, até uns 20 anos atrás, 30 anos atrás no máximo, havia muita guerra, porque existe a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Então, uma delas, eu não lembro se é a do Norte ou a do Sul, acho que a do Norte prevalecem lá os protestantes e a do Sul os católicos, ou vice-versa, né? Mas, então, existia muita guerra entre eles, existia um grupo terrorista chamado IRA, não sei se vocês já ouviram falar, que é os irlandeses, IRA de Irlanda, R eu não lembro do que é, e o A também não, só lembro do I de Irlanda. Mas ele, acontecia muito naquele tempo de atentados, assim como hoje existem os atentados aí, mais famosos aí são dos muçulmanos, né, daqueles muçulmanos radicais. Então eles faziam também esses atentados, mas eram católicos e cristãos, que tinham guerra civil num país, né, na Irlanda, e que guerreavam entre si. Também teve guerra na época da Reforma, né, entre os franceses, lá na França mesmo teve guerra entre protestantes e católicos, né? E tudo isso aconteceu no âmbito da igreja, dentro da igreja, né? Então, quando Jesus fala haverá guerra, rumores de guerra, né, e tudo isso, ele está falando desse tempo e hoje, né? Como que é hoje, né? Nós somos cristãos, nós vamos para a guerra se precisar, nós usamos armas se precisar, nós somos pacíficos, não somos? Né? Nós não queremos guerra, nós só queremos paz, né? Mas se vier alguém aqui querendo roubar a igreja, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Ligar para a polícia, né? E o que a polícia faz? Ela vem com armas, né? Então a gente não tem armas aqui, mas se precisar a gente chama a polícia que tem armas, né? Então, o que aconteceu conosco, né? O que aconteceu com a igreja? Será que nós estamos longe? O fato é que o que Jesus ensinou a respeito da não violência, né, do seu reino, Jesus ensinou que o reino dele não é compatível com este mundo. Foi isso que ele falou para o Herodes, aliás, para o Pilatos, quando estava sendo julgado ali, interrogado. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E ele falou para nós também que o nosso reino é um reino dos céus, né? Mas Jesus falou que então haveria guerras, rumores de guerras. Será que isso está acontecendo hoje? Tá, né? Há muito tempo isso acontece e as coisas vão se intensificando e nós sabemos então que é o princípio das dores. Jesus também falou, além disso, né, de guerras, rumores de guerras, dos cristãos serem odiados, de serem denunciados até pelos próprios irmãos e amigos, né? Ele falou também de terremotos, né? Esses são outros sinais, catástrofes que Jesus falou, terremotos, epidemias, fomes. Ele falou de tudo isso que ia acontecer e a gente sabe que isso tem acontecido no mundo, né? E ele também falou um outro sinal, um terceiro sinal aqui. Então, o primeiro sinal que eu falei foi a engano e violência, o segundo sinal, catástrofes, e o terceiro sinal, esfriamento do amor, né? Que Jesus falou que o amor ia se esfriar. Aqui nesse parágrafo ele disse isso, que o amor natural, né, que é natural de mãe para pai, de pai para filho, de mãe para filho, filho para mãe, de irmão para irmão, de amigos, né? Esse amor ia se esfriar. Ele falou sobre isso. E a gente vê hoje em dia, né, que existe uma banalização da violência, né, hoje em dia. É comum hoje a gente ligar a televisão ou assistir o YouTube ou, né, e ver as notícias aí e ver o que está acontecendo, né? E realmente o esfriamento do amor. Jesus, ele disse,
quando ele falou sobre o fim dos tempos, falou assim, olha, eu não sei o dia e nem a hora que vai acontecer, mas vocês têm que ser como aqueles que observam a natureza. Vocês sabem, né, Jesus falou para eles, quando a figueira está pronta para dar frutos. Vocês sabem, quando a figueira as folhas começam a ficar verdes, né, mais verdes e tal, começa a brotar ali os figos na figueira, você sabe que está chegando o verão. Se fosse para nós aqui, ele fala das mangas, né, por exemplo, né? Quando você vê as manguinhas nascendo ali, né, as florzinhas na mangueira e aquelas manguinhas já nascendo ali, você sabe que está chegando o final do ano, o Natal, essas coisas, né? Então, Jesus falou, é para a gente observar como a gente observa essas coisas. E a gente está vendo, então, que já estão brotando ali as folhas, né, os frutos, as flores, e tudo isso está acontecendo. Jesus disse, então, que isso seria um sinal do final dos tempos, mas é para a gente ficar atento. Não é para a gente acreditar em qualquer um que diz, olha, eu estou vindo em nome de Jesus, ou eu sou Jesus. Não é para a gente acreditar nisso, né? É para a gente cuidar, porque, como aquela música que a gente canta, assim como um relâmpago que ele ilumina desde o Oriente até o Ocidente, né? Ele rasga os céus, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Todo mundo vai saber, todo mundo vai notar. Então, se falar para você, olha, ele está ali naquele lugar, ele está naquela igreja, ele está numa reunião ali, não é para acreditar, né? Porque quando ele vier, a gente vai saber, todo mundo vai saber, né? Mas é para a gente ficar atento e a gente cuidar também para que não sejamos envolvidos com essas coisas, né? E para a gente poder andar nesse mundo como Jesus mandou que a gente andasse, a gente tem que aprender a se desprender desse mundo. Quanto mais a gente estiver ligado às coisas deste mundo, mais difícil vai ser a gente seguir o que Jesus falou, de não se importar com os seus bens, se eles forem roubados, não se importar com se alguém te prender por causa da sua fé em Jesus. É claro que a gente vai lutar, né? É claro que a gente não vai deixar ninguém entrar na nossa casa, roubar os fios da nossa casa lá. A gente não quer isso, vai chamar a polícia. A gente não quer que ninguém entre aqui na igreja, roube as coisas, mas isso são coisas secundárias, são coisas dessa vida, não vão fazer diferença para a eternidade. Daqui 100 anos isso não vai fazer diferença nenhuma, certo? Imagina então para a eternidade. Então, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que vocês acham? Nós estamos já no princípio das dores? Tudo parece que sim, né? Está aumentando. A gente não sabe quanto tempo, né, vem essas contrações, né, que fala. Quanto tempo, né? De quanto em quanto tempo virão essas contrações? Quando elas vão começar a aumentar? Quando vai ficar quase insuportável? Mas é para a gente ficar tranquilo, firme. Jesus, uma das coisas que Jesus fala é: nenhum fio de cabelo será perdido, né? Eles podem cortar a sua cabeça, te decapitar, né? Mas nenhum fio de cabelo vai ser perdido. Na verdade, né, é claro, Jesus, quando ele fala nenhum fio de cabelo vai ser perdido, ele não está querendo dizer que você não vai nem se descabelar nessa luta, você vai ficar tranquilo, né? Não, você vai sofrer, ele fala isso, né? Você pode ser morto, você pode ser levado aos tribunais, né, interrogado, acusado injustamente, tudo isso vai acontecer, mas só que Jesus está te guardando. Um dia você vai morrer, ou você vai ser arrebatado, e aí Deus vai te devolver tudo, né? O seu fio de cabelo vai voltar ali, né? Então nada vai ser perdido, nada do que é seu vai ser perdido, e Deus, ele tem essa esperança para nós. E hoje que nós vamos também comemorar a ceia do Senhor, vamos nos lembrar disso, né? Que Jesus mandou que nós comemorássemos a morte dele até que ele viesse. Então, quem sabe é hoje, né, que ele vem. Mas está perto, né? Nós estamos no princípio das dores. Deus nos abençoe e que possamos viver para Cristo. Vamos